Olá pessoal, meu nome é Tony Velosa e vou trazer para um tema hoje um tema interessante para vocês. Será que animais podem fazer fotossíntese? Ora, até pouco pensava-se que não. Só que existem algumas estratégias de sobrevivência. Uma é esse protozoário. Esse protozoário engole algas que têm clorofila, e dentro do protozoário essas algas conseguem fazer simplesmente o processo fotossintético. Tá vendo? Isso aqui é a cariocleptia. Ele não digere o núcleo, né, a alga. Ele sequestra o núcleo e mantém os cloroplastos da alga funcionando, porque o cloroplasto tem DNA, certo? E tem o DNA do núcleo da alga que vai produzir substâncias para o cloroplasto. Então o que ele faz? Ele engole a alga, sequestra os núcleos e simplesmente, temporariamente, fica funcionando. Só que ele está constantemente ingerindo novos núcleos de algas. Perfeito? Elysia clorótica é um molusco que consegue incorporar um gene das algas, de que se alimenta e desenvolveu a capacidade de fazer fotossíntese. É raro. Ele não precisa mais ficar comendo o núcleo para aquele DNA que está nas algas ser funcional o tempo todo dentro do corpo dele. Ele aqui incorpora o gene, ele aprende a fazer a clorofila. Perfeito? Isso dá uma vantagem. Note, olha a cor dele. Interessante, né? Parece uma folha. E o fato fala desse molusco, a Elysia clorótica. Cientistas americanos descobriram que o molusco conseguiu incorporar o gene das algas. E por isso desenvolveu a capacidade de fazer fotossíntese. É o primeiro animal a se alimentar apenas de luz e CO2. Primeiro. Claro que é uma exceção a todos os outros animais, que todos os outros animais, você sabe muito bem, são heterótrofos. Ok? A capacidade do molusco de fazer fotossíntese deve estar associado ao fato de o gene incorporado permitir que ele passe a sintetizar olha bem, clorofila, mas cuidado, que utiliza a energia do carbono, não. A energia vem da luz. Cuidado com a letra A. Muita gente erra essa questão por causa disso. A energia vem da luz. O CO2 é usado para doar os carbonos para fazer o carboidrato chamado glicose. Veja bem, CO2, carbono, glicose, certo? Clorofila, que doa elétrons para converter... Não, o gás carbônico não é convertido em oxigênio. O oxigênio vem da quebra da molécula de água. Não esqueça nunca isso. Ok? Todo o O2 da fotossíntese vem da molécula de água. Clorofila, que transfere energia da luz para compostos orgânicos. Perfeito. A luz faz com que tenha energia para o CO2 se juntar com a água e formar o carboidrato denominado glicose. Ok, pessoal? Então nós temos como gabarito aí a letra E. Sem problemas? Uma questão muito interessante do Enem. Vou mostrar para vocês agora, nós já tínhamos visto nas aulas anteriores, que as folhas perdem água. Mas por onde? Por uma estrutura chamada de estômato. Certo? E dependendo do tipo de ambiente, esse estômato não pode abrir. Tem plantas de deserto que o estômato só abre à noite, não abre de dia. Aí ele tem que abrir à noite para pegar o CO2 e guardar o CO2 numa molécula para usar durante o dia, já que à noite não tem luz, ele tem que estocar o CO2. Se ele abrisse o estômago de dia, ele perderia muita água. Não esqueça que o estômato, além de captar o gás carbônico para fazer a fotossíntese, tá? É uma estrutura presente na folha, o estômato, simplesmente a planta transpira por ele. Perfeito? Então, olhe bem.
Isto é uma folha que vai perder muita água. Isto é uma folha que perderia menos água. Porque como reduz a superfície de contato, reduz o número de estômatos. Ok? Isto é uma folha modificada em espinho que reduz mais ainda o número de estômatos, minimizando mais ainda a perda de água. Claro, planta de deserto, de caatinga. Ok? Como esse estômato se abre? O estômato se abre devido ao potássio que fica na célula guarda. O potássio puxa a água e faz essa abertura aumentar, que é por onde entra o CO2 e por onde a planta perde água, já que o estômago está aberto. Por isso que algumas plantas têm o estômago na parte de baixo. A parte de baixo da folha, ela tem uma temperatura menor, perde menos água e não compromete a entrada do gás carbônico. Isso é uma adaptação. Folhas modificadas em espinhos, estômatos na parte inferior da folha, cutícula, que é uma substância impermeável que minimiza a perda d'água. Essa cutícula está muito grossa em regiões desérticas. Isso minimiza bastante a perda de água. Aí o que acontece? O potássio, devido a hormônios como o ácido abscísico, ele sai da célula guarda, tá vendo? E quando ele sai da célula guarda, a água sai, a célula murcha e fecha o estômago. Esse é o mecanismo. Estômago aberto. Se é uma planta de mata, não tem problema nenhum. Plantas de mata chove quase que todo dia, o estômago fica aberto quase que todo dia. O problema é uma planta de cerrado, uma planta de caatinga, que o estômago só pode ficar aberto uma parte do dia, ou até mesmo à noite, dependendo das condições adversas do ambiente, certo? Então agora você sabe a função dos estômatos. São estruturas para trocas gasosas e por onde a planta transpira. Por isso que em clima quente ele tem que estar fechado em algumas partes do dia. Veja essa questão. Na transpiração, as plantas perdem água na forma de vapor, veja, através dos estômatos. Quando os estômatos estão fechados, a transpiração torna-se desprezível. Por essa razão, a abertura dos estômatos pode funcionar como indicador do tipo de ecossistema. É claro, você acha que você vai ter na caatinga, tá, plantas com estômago aberto o dia todo? Elas vão morrer, porque não tem água no solo. E o estômago é uma estrutura onde a planta transpira, ela perde água em forma de vapor. O tipo de plantas estão sendo observadas. A tabela a seguir mostra como se comportam os estômagos de uma planta da caatinga em diferentes condições climáticas. Considerando a mesma legenda dessa tabela, essa é a opção que melhor representa o comportamento dos estômagos de uma planta típica de Mata Atlântica. Numa planta típica de Mata Atlântica, os estômagos vão ficar fechados, abertos, desculpe, a maior parte do dia. Por quê? Porque a predisposição dela, folhas largas, estômagos abertos o tempo todo, certo? Então, o gabarito, letra E, indiscutível. Plantas que habitam Mata Atlântica sempre mantêm os seus estômagos abertos, porque lá tem uma grande disponibilidade de água. Se fosse num deserto da Caatinga, isso teria que se manter fechado quase que o tempo todo. Tá certo? É isso que acontece. Perfeito? Então, até a próxima, amigos.